Marcos capítulo 8, texto bem conhecido, Marcos capítulo 8, e estaremos lendo do versículo 34 ao versículo 38. Então, você que nos acompanha pelas redes sociais, o livro de Marcos, ele é o segundo livro do Novo Testamento. O primeiro livro, Mateus, aí o segundo, Marcos. Então, você pode nos acompanhar nesta leitura. Marcos capítulo 8, versículo 34 até o 38, que diz-nos assim, eu vou ler pela projeção para ficarmos uniformes. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois o que aproveita o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca ou em resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Que Deus abençoe-nos profundamente, fazendo-nos entender a sua palavra. Queridos, aproveitando este momento importante na vida da igreja, que é receber os nossos convidados, podermos oferecer a eles um simples café e termos o privilégio, o prazer de tê-los aqui conosco, partilhando deste banquete espiritual. Eu quero trazer esta reflexão nesta manhã, baseado nesse texto, com o seguinte tema: se alguém quiser. Se alguém quiser. Ora, aqui estava Jesus, como de costume, ensinando uma grande multidão. E o texto diz: e chamando a si a multidão. Ou seja, o que nós entendemos é que ele pediu bastante atenção àqueles que ali estavam, não só os seus discípulos, mas os curiosos, ou seja, pessoas que compunham aquela multidão, para que desse o máximo de atenção, chamando a si a multidão. Ou seja, é como se eu dissesse: gente, silêncio, por favor, preste bastante atenção no que eu vou falar. Então, é mais ou menos isso que ele estava. Ou seja, vou agora falar sobre um assunto muito importante. É o que eu posso entender aqui neste início, chamando a si a multidão com os seus discípulos. Então, o que era de tão importante que Jesus agora chama a atenção para falar? Versículo 34. Ele diz: se alguém quiser vir após mim. Então, era esse um assunto importante. Alguém quer me seguir? Alguém quer aceitar o Evangelho? Alguém quer caminhar rumo aos céus? Ele vai dizer o que se deve fazer. Então ele vai dizer. Porque se aquela multidão ali estava, algum interesse espiritual eles tinham. Alguma necessidade espiritual eles tinham. A mesma coisa você aqui desta manhã. Por que você veio esta manhã aqui? A que vimos aqui nesta manhã? Você poderia responder: eu vim porque o meu amigo, a minha amiga me convidou. E para não fazer uma desfeita a ela, eu vim. Não. Você recebeu um convite. Mas você veio porque você tem
necessidade espiritual na sua vida. Você veio porque, de um certo modo, você tem sede e fome de Deus. É por isso que este povo que aqui está veio esta manhã. Não é porque nós não tenhamos outras coisas a fazer. Eu, pelo menos, tenho muita coisa a fazer. Mas para mim, me alimentar de Deus é prioridade. É o âmago, é o cerne da nossa necessidade. Por isso você aqui está. Então aquela multidão, de alguma forma, quer seja curiosos, quer seja adversários, mas eles sentiam também a necessidade espiritual. E ali estavam. E aí Jesus diz assim: pois bem, se vocês querem me seguir, a primeira coisa que vocês têm que fazer é negar a si mesmo. O que é negar a si mesmo? Ora, nós, como seres humanos, nós temos o nosso desejo particular, que a Bíblia, ela denomina de vários nomes. Um deles é o desejo da carne. Nós queremos fazer a nossa própria vontade, nós queremos completar o nosso ego, né, o nosso egoísmo. Então eu quero prevalecer a minha vontade. E Jesus disse: olha, a primeira coisa que o indivíduo tem que fazer é abrir mão dessa vontade, ele negar esses desejos que são oriundos dele mesmo. E aqui e acolá, irmãos, nós estamos negando esses desejos. Há determinados momentos na nossa vida, que alguém nos irrita tanto que a gente tem vontade de dar até um murro nele, né? Mas a gente não faz isso, a gente se controla. O desejo existe, mas a ação não, porque é um controle. Ou seja, naquele momento nós negamos a nós mesmos o desejo de fazer aquilo. E assim, o que Jesus disse? A primeira coisa que você tem que fazer na sua vida é passar o controle para mim. Passar o controle. Mas isso é muito difícil, irmão. Passar o controle é muito difícil. Você que é habilitado, você que dirige, seja uma moto, ali um automóvel, sei lá. É engraçado. Nós confiamos no nosso volante. Mas quando é outro que está dirigindo, a gente não confia não. Eu fui às pressas agora de manhã ao sítio, e eu tive que ir bem rápido. E a pessoa que estava do meu lado disse: pastor, rapaz, você não está indo rápido demais não. Mas ali para mim, eu estou com 10 quilômetros, porque eu confio no meu volante. Se eu tivesse no banco de passageiro, eu automaticamente diria para ele: não, rapaz, diminui aí pelo menos 80 quilômetros aí, tira 80 quilômetros dessa velocidade. Irmãos, nós reputamos-nos como autossuficientes, e negar essa imaginária autossuficiência é muito difícil para o ser humano. E Jesus começa logo com aquilo que seria o mais difícil. Primeira coisa, negue-se a si mesmo. É aquilo que Paulo, falando em Gálatas 2:20, ele diz: olha, Paulo dizendo: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ou seja, é Jesus que vai agora controlar. Ele vai dizer para mim: João Pedro, passa aqui para o banco do passageiro, e é eu que vou agora, no popular, dirigir esse carro que é a tua vida. Então, irmãos, estamos dispostos a negar, a fazer esta autonegação? Pensemos nisso. Segunda coisa, primeiro ele diz: olha, se você quer me seguir, primeira coisa, negue-se a si mesmo. Depois, tome sua cruz e siga-me.
Pegando a fase final da vida de Jesus, ele enfrentou o momento mais difícil da sua cruz, que era levar a sua própria cruz, no aspecto literal mesmo, literal. Aquela caminhada na Via Crucis até o Gólgota, o lugar do sofrimento ali, pior, foi muito dolorosa. Mas não foi só aquilo ali, a cruz de Jesus, não, foi toda a sua vida. Porque ele, sendo Deus, fez-se homem, veio a esta terra, passou por toda a humilhação promovida pelo homem para resgatar o próprio homem. Foi a cruz. E note que quando ele estava prestes ali a ser traído, já na sua oração, ele disse: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. De outra forma, seja feito conforme a tua vontade. E aí, irmãos, ele enfrentou, ele levou a sua cruz até o final. O que seria esta cruz na nossa vida? Não há um só indivíduo aqui, neste recinto, que não tenha problemas. Meu querido, se você disser, eu não tenho nenhum problema, ou você está enganado, ok? Não vou, você está enganado. Eu vou resumir por aqui para não, você está enganado. A questão é que uns têm problema na sua saúde, outro está 100% na saúde, está um verdadeiro super-homem, mas cheio de dívidas. Outro está bem de saúde, bastante dinheiro no banco, mas problemas no seio familiar. E quando o problema não é você, alguém faz o problema para você. De modo que não há ninguém que não tenha problemas. E aí vem aquele adágio popular: o sapato só aperta no pé daquele que calça. Então só eu conheço os meus problemas e Deus, só você conhece os seus problemas. Mas o que Jesus está dizendo assim, pegue essa sua cruz e siga-me. Pegue a sua cruz. Algumas pessoas, elas têm muita sede, elas expressam essa sede em Deus, essa fome em Deus. Mas eu já ouvi de pessoas dizendo: pastor, irmão, eu gostaria muito de servir a Jesus, mas meu pai não quer, o meu esposo não quer, ou eu tenho um determinado vício, eu teria que... São problemas, é a cruz. Então o que ele diz? Ele não diz: olha, deixe a sua cruz e siga. Não. Ele diz: tome a sua cruz, pegue o seu saco de problemas, de dificuldades, jogue esse saco nas costas, cheio de problemas, e vem. Aí entra Mateus 11, 28 a 30. Eu vou aliviar vocês, eu vou trocar esse fardo. Qual é o seu problema? Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu empecilho? Voltando à pergunta, se alguém quiser, é grátis. É grátis. Então, queridos, talvez nós pensemos assim, como Pedro escreve na sua carta, falando sobre o sofrimento. Lá ele diz: olha, às vezes nós pensamos que nós somos o que mais sofre. Nas minhas palavras, nós pensamos que somos os últimos, ou o último da fila. Só que ele diz: mas sofrimento igual você está passando, a nossa irmandade passa no mundo todo. Qual é o seu problema? Às vezes a gente pensa até em desistir, não é? Porque reputamos que somos o mais danificado. Não.
Às vezes o meu problema é pequenininho em relação ao problema do outro. Quando eu pastoreei a Igreja Batista na Vermelha, ali nós tivemos 16 anos, lá havia uma irmã, ainda existe lá, a irmã Ruth. Ela era mais ou menos na minha idade ali, e ela sempre sorridente. Você nunca via, eu acho que nunca vê a irmã Ruth triste. E aí, a gente conversava bastante. Eu fui fazer uma visita ali com a irmã Vânia na casa dela. E aí ela nos recebeu muito bem, meu irmão. Aí eu vi sofrimento naquela casa. Ela tinha um irmão, já de seus 50 e tantos anos, alcoólatra, problemas mesmo que ele trazia a casa. A mãe dela acamada, sabe? Acamada, já, vamos assim dizer, naquela fase terminal da velhice. Um tio também acamado, e tanto a mãe como o tio já estava esclerosado. Eles faziam ali as suas necessidades sobre a cama, e o tio de quebra ainda pegava ali, né, o que tinha feito e passava nas paredes, né, tudo. Meu irmão, era sofrimento demais ali. Mas ela não se reclamava, sempre sorrindo. E eu disse, rapaz, eu pensei que eu tinha problema. Então eu fui perceber que minha vida em relação àquilo ali não tem problema nenhum. Então nós às vezes ficamos com alta piedade, achando que nós carregamos uma cruz pesada. Mas Pedro diz, sofrimento igual o que vocês passam, a nossa irmandade no mundo todo passa. Então pare de focar na sua cruz e foque em Jesus, e você vai levar a sua cruz que nem vai perceber o peso. A questão é que muitas vezes nós estamos focando no peso da nossa cruz e não em Jesus. Mas se alguém quiser, ele disse ainda, olha, e siga-me. E siga-me. O que é seguir Jesus? Não é fazer nada além do que Jesus fez. Esse seguir é exatamente aquilo que Jesus mandou ou fez, devemos nós fazer. Devemos nós fazer. Então, irmãos, ora, o que foi que Jesus disse? Congregue-se, ame uns aos outros, pregue o Evangelho, viva a vida de forma sadia, imaculada. Pronto. Então sigamos as pisaduras de Cristo, como Atos dos Apóstolos assim diz. Da mesma forma que está aqui a pisada de Cristo, eu vou colocar os meus pés onde Ele pisou. É viver a vida que Ele viveu, pronto. Não existe outro segredo. Mas aí, Jesus não para aqui no versículo 34. Porque Ele vai dizer no 35, que toda essa questão, se quiser, faça isso. Aí Ele diz, tem recompensa. Olha aqui o que é que Ele diz, olha, versículo 35. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, ele vai a perder. Mas qualquer que perder a sua vida, seguindo a Jesus, esse pelo contrário, ele está ganhando a sua vida. Vamos entender o versículo, apesar dele estar tão claro. O que ele vai dizer é o seguinte: não existe métodos humanos, certo? Não é um projeto seu ou meu, que vai fazer com que eu receba, eu ganhe de Deus essa vida eterna. Por que isso é importante?
é porque eu pensava assim, a maioria dos irmãos que aqui estão pensava assim. Não, eu vou primeiro ajustar a minha vida. Ó, já está dizendo que eu vou fazer as coisas. Eu vou primeiro ajustar a minha vida. Aquele que bebe, aí ele diz assim: primeiro eu vou parar de beber. Aquele que é um fumante, primeiro eu vou parar de fumar. Aquele que é isso, aquele que é aquilo outro. Ou seja, eu estou querendo promover a autossalvação. Eu mesmo quero ser o agente dessa transformação e dessa ação. E não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Eu queria contar um caso, queria até que o Paulo de Tarso estivesse aqui para ele confirmar, mas ele não veio agora de manhã. Paulo de Tarso, pai do Júnior de Tarso, esposo da Neuba. Quando ele fez a decisão em Cristo, estava começando a memorial, aí ele chegou para mim e disse: pastor, rapaz, eu queria que você me falasse que eu tenho um problema. O que é seu problema? É que todo dia eu vou jogar dominó ali quando eu chego do serviço, eu passo e vou jogar dominó. Mas a gente aposta, é só bombom, não é dinheiro não, é coisa assim. E eu queria saber se é errado. Eu disse: olha, a melhor pessoa para lhe dizer o que é certo e o que é errado é Jesus. Então o que você vai fazer hoje? Quando você chegar em casa, você apresenta essa fala que você falou a mim, apresenta a Deus. E a mesma pergunta que você fez a mim, faça a Deus. E Ele vai te responder. Ou seja, eu acredito que no momento ele não entendeu. Beleza. Passou uns dias, aí ele me procura. Ele disse: pastor, rapaz, aconteceu um negócio. Que foi? Disse: rapaz, pois naquela noite eu orei a Deus, fiz a pergunta a Deus. E eu fui jogar no outro dia à tarde, passei lá para jogar. E aí, o Espírito Santo falou a ele. O que foi que aconteceu? Ele jogando aqui, dominó, aquela coisa toda. E aí, um dos parceiros ali da mesa disse: passa a pedra aí. Acho que eu posso falar, é um nome tão comum, né? Passa a pedra aí, corno velho. Aí, roda do outro: passa a pedra aí, filho de, ou de uma, né? Aí ele ficou e ali, e foi perdendo o jeito. Aí ele terminou ali a partida, foi embora. Disse: rapaz, nunca mais eu piso aí. O que foi que aconteceu? Todo dia ele ia jogar, a turma dizia para ele: passa a pedra aí, corno velho, passa a pedra aí, filho não sei de quê. Mas ele nunca tinha a sua mente aberta. E naquele dia o Espírito Santo abriu a mente dele, para ele entender, se o cara está me chamando de corno, então ele está dizendo que minha mulher não presta. Se ele está chamando a minha mãe de, então está dizendo que minha mãe não presta. Esse lugar aqui não é para mim. Não pisou mais ali. Ou seja, sim, pastor, mas você está querendo chegar onde? Eu estou dizendo que não é nós que fazemos a transformação, é o Espírito Santo que faz a transformação na sua vida. É por isso que ele diz: tome toda a sua cruz, toda a sua problemática e siga-me. Ou seja, ele é que vai fazer a coisa. Então, irmãos, ele diz: se você está querendo fazer, ou seja, ganhar a vida, você vai perder. Mas se você entrega a sua vida, e pode até considerar que está com essa vida perdida, pelo contrário, você está ganhando. Podemos interpretar de duas maneiras. Primeiro, há pessoas que ela diz: não, eu só vou aceitar Jesus quando eu estiver bem velhinho, eu não vou perder a minha vida em igreja não, primeiro eu vou desfrutar o mundo. Ou seja, ele pensa que está ganhando a vida ali, mas ele está perdendo. Ele está perdendo.
Mas, ao mesmo tempo que alguns se dedicam a Deus e o mundo pode até pensar que ele está perdendo a vida, pelo contrário, ele está ganhando. E a segunda é que esse perder pode ser até ir perder mesmo, ou você deixa de ser crente ou vai morrer. Pois eu prefiro morrer, mas eu não vou deixar de servir a Jesus. Então, queridos, como é que está a sua vida? Você tem problemas? Tem. É grande? Sim. Não, é pequeno, mas tem problema. Então é a sua cruz. É a sua cruz. É a sua cruz. Jó. Quem conhece a história de Jó? Jó, ele passou por um momento turbulento. Ele perdeu os 10 filhos que tinha, ele perdeu toda a sua riqueza, ele contraiu uma lepra e o sofrimento. Aí passa a fase ruim, Deus, sim, mas nessa fase ruim, a mulher de Jó, ficava dizendo: olha, amaldiçoa esse teu Deus e morre. Ela ficava, ou seja, ele leproso, havia perdido tudo, está aqui na Bíblia, no livro de Jó. E a mulher ficava, como se diz a história, apurrinhando no ouvido dele dia e noite. Beleza, a sorte de Jó agora muda. Deus dará a ele o dobro da riqueza que ele tinha, concede-lhe novos filhos, tudo novo. Mas Deus disse: olha, agora vai ficar uma cruz para ti. É a mulher, vai continuar com ela. Entendeu? Por que Deus não deu também, não matou aquela mulher e não deu uma nova para Jó, né, coisa assim? Ali era o problema que ele tinha que carregar para o resto da vida, a cruz dele. Talvez eu creio que o nome da mulher de Jó, Solimar, você que estuda muito, deveria ser cruz, né? Deveria ser cruz, Maria da Cruz, sei lá, um negócio assim. Perguntar a Deus, chegar no céu: mas Deus, tu deu tudo novo para Jó e só aquela mulher ranzinza que tu deixou. É a nossa cruz, meu irmão. Então, se você tem uma Maria da Cruz na vida, leve a Maria da Cruz, não se preocupe não, tá bom? Porque ele vai dizer agora no 36, esta questão da visão que nós temos. Beleza, o que aproveita o homem ganhar o mundo todo? Gente, o que aproveita o homem ganhar o mundo todo, mas viver 70, 80 anos, e aí ter que partir deste mundo? Ou seja, desfrutamos das benesses que esse mundo nos oferece, mas partiremos de mão vazia. Então, o que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? E agora, diante de Deus, como é que nós vamos fazer essa negociação? Porque a pergunta continua: o que o homem dará em troca da sua alma? Nós viemos nu, voltaremos nu. Nós viemos sem nada e sem nada voltaremos. Então, como vai ser a minha negociação diante de Deus? O que eu vou oferecer para Deus? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Então, se alguém quiser, é isso aqui. E concluindo, versículo 38, Jesus vai dizer: porque qualquer que dentre essa geração pecadora, adúltera, se envergonhar desse meu ensino, se envergonhar de mim, eu também vou me envergonhar dele no dia glorioso, quando ele vir com os anjos. Então, queridos, este mundo
ele é passageiro. Salomão, ele disse assim, ó: tudo neste mundo é vaidade. O que é? Qual o significado da palavra vaidade? Ilusão. Ilusão. A palavra vaidade significa ilusão, ou seja, tudo nesse mundo é ilusão. Cuidado, para que as ilusões deste mundo não traia o nosso coração. Nós olhamos para as coisas e vemos algo maravilhoso, mas no uso das coisas, nós vamos perceber que não era o que de fato a nossa visão falava. É ilusão. Creia nisso. Então ele vai dizer: se alguém quiser, primeiro, deixe o orgulho de lado, deixe o egoísmo, esvazie-se de si mesmo. O ser humano é muito orgulhoso, mas foi o orgulho que fez com que Satanás caísse dos céus, fosse expulso dos céus. Então deixe o orgulho, esvazie-se de si mesmo. Segundo, pegue seus problemas, suas dificuldades, tudo aquilo que lhe impede de caminhar, ponha no saco, ponha nas costas, e após, siga Jesus. É a recomendação da manhã. Se alguém quiser, é de graça, é de graça, é de graça. Efésios 2:8 diz que é pela graça, ou seja, é de graça que nós somos salvos. É de graça, é pela graça de Deus. Que Deus te abençoe. Não sei se nesta manhã alguém, diante do que viu, diante do que ouviu, diante do que sentiu, está desejoso de tomar esta decisão, de seguir a Cristo, dia após Cristo. Se tiver alguém nesta manhã, você pode se manifestar assim, ó, levantando uma de suas mãos, e a igreja vai orar por você. Ah, pastor, mas eu já servi a Cristo, só que hoje me encontro afastado. Pois bem, é um momento também de retorno. É um momento de retorno. Se há alguém, você vai assim, ó, só acenar com sua mão para mim. E nesse gesto você vai dizendo: pastor, eu estou me decidindo ao lado de Cristo. Alguém entre nós? Alguém nessa manhã? Alguém? Que Deus te abençoe e dê a oportunidade de ouvir mais deste evangelho, desta palavra abençoadora. E queremos externar o convite a que você possa estar logo mais à noite, às 18h30, nós teremos um culto diferente desse aqui, né? mais pomposo, mais música, né? Então, mas a adoração e o louvor a Deus com a mesma intensidade. Então venha hoje à noite. Ah, pastor, hoje eu não posso vir. Quinta-feira nós temos o culto de ensino bíblico. Então venha quinta-feira à noite, às 19h, estudar a Bíblia conosco. Sempre que você quiser vir, você será bem-vindo aqui. Para nós é e será uma bênção receber você aqui conosco, tá bom? Pastor Edmar Alex, mas